deputado Rubens Bueno, político que tem história no Paraná e dos dois lados da mesa, né? Tanto no executivo quanto no legislativo. Então, ele pode agregar as duas experiências nas decisões que toma. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre Brasília, sobre o Brasil, vamos falar um pouco do Paraná, um pouco do Partido Cidadania, que é o partido que o deputado integra hoje. Deputado, esse roteiro, né, esse projeto Pé na Estrada 2019, o senhor me explicava porque que ele tem a finalidade de estruturar, organizar o partido, visando especificamente a próxima eleição, né? Como é que está o Cidadania aqui em Foz do Iguaçu? Bom dia, Ayrton. Bom dia, família de Foz do Iguaçu, de toda a região. Prazer muito grande estar aqui com você. O projeto Pé na Estrada, ele acontece nos anos ímpares, né? Primeiro, lembrar que o Cidadania 23 é o sucessor do PPS. Certo. Que é a nossa história no Paraná. O número permanece, né? O número mesmo. Então, Cidadania 23 permanece o número do PPS. E mudou o nome em virtude de vários grupos e movimentos jovens que vieram para o partido pedindo a mudança de nome, porque o partido passou a ser algo que não representa tanto. E está acontecendo no mundo todo. Então, escolhemos em convenção nacional o nome Cidadania 23, que começa o trabalho agora. O Pé na Estrada acontece nos anos ímpares, né? E nestes anos é um ano preparatório. Primeiro você reorganiza, reestrutura, cria, chama lideranças e a partir daí você começa a debater a próxima etapa, que é a eleição municipal. Então ontem, por exemplo, aqui em Foz, lideranças de toda a região participaram, falando exatamente que esse movimento é um movimento preparatório, onde buscamos núcleos de base, com esses núcleos de base montar um plano de governo para o poder local, busca de candidatos, e que esse debate seja o mais intenso possível. E que nasça efetivamente de onde tem que nascer, daquele que mora lá no bairro ou daquele que faz parte de um segmento organizado. A partir daí você monta uma estrutura, com estrutura quer dizer nada mais, nada menos. Podemos até errar, mas não vamos errar sozinhos. Todos participam e dão a sua contribuição para a construção de um projeto e, no final, evidentemente, candidaturas. Deputado, eu tenho batido insistentemente na tecla aqui que muitas vezes os partidos eles escolhem pessoas conhecidas, às vezes até em detrimento daquelas que têm conhecimento, né? Porque você tem que formatar, você tem que obter votos, e você tem que construir legendas e tudo mais, né? Como é que o Cidadania trabalha na escolha dos seus candidatos? Pois então, no caso da eleição municipal, é evidente que é o diretório municipal, não há nenhuma interferência, zero, é do diretório estadual ou nacional. Pode, evidentemente, alguém falar, puxa, tem lá em Foz do Iguaçu um nome que poderia ser tratado, então, mas isso é repassado para o diretório que tem autoridade para isso. É o caso de Foz do Iguaçu com o Sérgio Espada, que é o nosso presidente, então ele é que coordena essas ações em Foz do Iguaçu. E assim, os presidentes dos municipais como um todo. Essa candidatura tem que brotar naturalmente, né? Não pode ser uma coisa que vá se impor. Aliás, nós temos aí históricos e candidaturas impostas que viraram pó, né? E isso não ajuda na construção de um processo em que esta construção tem que ser por etapa. E essa etapa pode até ser na primeira eleição. Eu fui candidato na primeira eleição a prefeito de Piabiru em 1976. Né? E fui candidato pelo MDB. Fui mais votado e perdi a eleição. Nem por isso eu deixei, né? E aí na eleição seguinte, eu fui candidato a deputado estadual em 78, também não me elegi. Na de 82, que foi aquela eleição do então Zé Richa, né, que o voto era vinculado, você era obrigado a votar nos candidatos do mesmo partido, ali eu fui eleito deputado estadual pela primeira vez. Então tem toda uma trajetória de construção, de perseverança, né, em que faço isto porque gosto e dedico a minha vida à causa pública. Dos fatores cobrados é como os partidos aplicam na formação política dos seus filiados o fundo partidário. Então, a Cidadania age como? Sim, então veja, primeiro nós temos o Pé na Estrada e nos anos pares os cursos de formação e preparação política. E no nosso partido é obrigatório. Quem não o fizer não pode ser candidato. Essa já tem uma diferença, porque é um processo seletivo. Ayrton, no Brasil ninguém pode ser candidato se não estiver filiado a um partido político. Ou seja, cabe ao partido político a responsabilidade de preparar os seus quadros. Então, no Cidadania acontece desta forma. A questão do fundo partidário tem um comitê eleitoral, nacional, estadual e local, e esses recursos são discutidos atentamente e estabelecidos critérios.
É sobre esses critérios, ou sob esses critérios, é que esse dinheiro é distribuído. Deputado, apesar de toda essa situação de que democracia é o respeito à vontade das maiorias e minorias, né, à vontade de todos, tem muito partido no Brasil, né, deputado? Tem, nós comentávamos há pouco... Tem quase 50 esperando por criação e tem 35 criados. Nós comentávamos um pouco sobre a questão dos sindicatos, né? Com o fim do imposto sindical, isso vem diminuindo consideravelmente. E vai diminuir. Eu comparo com a questão do partido. No Brasil se criava partido político e, ao se criar, obter o registro no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, imediatamente esse partido passava a ter direito a fundo partidário e tempo de televisão, que era aquela cota mínima. Isto acabou. A partir das eleições de 2018, como acabou o imposto sindical, nós acabamos com essa história também de partidos políticos. Isto era uma forma de alimentar a criação de partidos, tanto para o sindicato como para partidos políticos. E agora, em 2018, nós já deixar de existir, na prática, 14 partidos com a cláusula de barreira, que foi 1,5% de votos para deputado federal, ou legenda. E agora, para 2022, desse 1,5% vai para 2%. 2026 vai para 2,5%. 2030 vai para 3%. Aí fecha essa transição para que esses partidos diminuindo, chegar no final 5, 6 partidos, que são as vertentes de pensamento que o mundo tem. Não tem tanta ideologia assim, né? Não tem. Agora, com relação ao fim das coligações, para as eleições proporcionais, né? Essa é mais uma etapa, né, que é importante. Se você vai votar no candidato a vereador, você vai saber em quem você está votando. Qual é o partido, o que pensa esse partido. Há uma identidade, coisa que não havia até então. Então, você era candidato por uma coligação e naquele... Que envolvia... Pronto. Eu me lembro do Enéas, foi candidato a presidente, né, doutor Enéas. Ele foi candidato a presidente e numa das eleições ele foi candidato a deputado federal. Ele levou 7 com ele. Né? Levou, inclusive, o Zé Genuíno do PT, que não tinha nada a ver com o seu pensamento. Então, na coligação, você camufla, você cria uma situação completamente diferente daquilo que é o pensamento do partido. Então, agora, com o fim da coligação nas proporcionais, cada partido tem que apresentar os seus candidatos legislativos. E com isso vai haver mais identidade. Deputado, vamos falar um pouquinho dessas questões nacionais, que o senhor está envolvido também nesse processo. Reforma da Previdência. A Câmara aprovou aquilo que era para ser aprovado, poderia ter sido melhorado um pouco. Faltou alguma coisa no seu entendimento? Não, a Câmara faltou. Né? Faltou a questão dos estados e municípios. Você não pode fazer uma reforma da Previdência fatiada. Ou você faz completa ou não faz, até porque uma anula a outra. Se não fizer dos estados e municípios, em 10 anos, aquilo que se previa economizar de quase R$1 trilhão, esses déficits de estados e municípios vão consumir. Vai virar 0 a 0 e todo esse esforço vai virar pó. Então é muito importante que aconteça a reforma da Previdência por completo. E o Senado está tratando disso. Há 2 meses atrás, esteve em Brasília o governador Ratinho Júnior e marcamos uma audiência com o senador Tasso Gereissati, que estava indicado, e como de fato foi, relator da reforma da Previdência no Senado. E lá com ele nós discutimos e praticamente ficou acertado, e está acontecendo, de que eles aprovariam o que a Câmara já aprovou da reforma da Previdência, promulgaria, já entra em vigor imediatamente. Desculpe, é promulgar, né? Eu falei sancionar, mas é promulgar porque isso é um ato de Constituição, um ato do poder originário, que é o Congresso Nacional, né? Uma emenda à Constituição é promulgada. Promulgada, não é sancionada. Um projeto de lei vai para o presidente sancionar ou não, vetar, enfim. Mas nesse caso, promulgada. Promulgada imediatamente pelo Congresso Nacional em sessão solene, vem a PEC, que foi combinada, paralela, que inclui os estados e municípios. E a Câmara, você está vendo aí, tivemos com o Rodrigo Maia ainda ontem, combinado e todos ajustados, que nós vamos votar imediatamente e rapidamente na Câmara esta parte que ficou de fora e que de fato constrange até a Câmara, porque o Senado está fazendo e nós vamos ter que fazer. Tá, mas os estados e municípios eles terão um período para aprovar isso nas suas casas legislativas. Tá? Se não aprovarem, eles automaticamente são incorporados à reforma que foi aprovada pela Câmara, é isso? Diferente lá no Senado, não tem a comissão especial como tem na Câmara. Essa comissão especial tem um número de sessões para funcionar, etc. Porque é um rito. E, de fato, tem que ter. Uma emenda à Constituição não pode ser assim como um projeto de lei, maioria simples, vai lá e vota. Não, não pode. Tem que ter um rito, cujo rito tem todo esse tempo de discussão. A Constituição não é feita para ser mudada toda hora, né?
Então, acho que é importante que tenhamos na Câmara esta... Mas lá na Câmara, vindo do Senado, e como o Senado teve a iniciativa, a Câmara vai ter que agir rapidamente para cumprir seu papel. Bom, para fechar então, eu acho que tem muita gente aguardando isso. Cidadania em Foz do Iguaçu apresenta chapa, vai para a disputa, como é que está essa previsão aqui? Então, Ayrton, esse é nosso desejo, né? A direção estadual sempre coloca isso como um objetivo, né, de ter candidatura própria. Eu sempre digo, partido que não tem candidatura própria e não aspira ao poder, não é partido político. É um partido para ficar. Claro que chega em algum momento, você se obriga pela natureza dos fatos e da conjuntura local, você fazer uma coligação, é natural. Né? Mas o objetivo inicial sempre é ter candidatura própria. Ontem tivemos várias filiações aqui em Foz do Iguaçu, Medianeira, aqui em Itaipulândia, Matelândia, então, São Miguel do Iguaçu. Então, a gente ficou muito feliz com esta reunião de ontem, porque aqui mesmo em Foz, várias filiações que nos animam, inclusive nesta chapa própria de candidatos a vereador. E agora o próximo passo, qual a próxima cidade? Eu vou agora à Medianeira, tem lá um programa de televisão que nós vamos gravar, e aí eu vou a Santa Teresa, à tarde e à noite em Beltrão, e amanhã eu saio cedo para a União da Vitória e depois Irati. Tá certo, então. Deputado, obrigado por sua presença aqui, pela atenção. É sempre dispensado, o senhor é muito simpático com a nossa equipe, sempre que passa por Foz, é um prazer recebê-lo aqui. Okay? Muito obrigado, Ayrton. Quero deixar meu abraço aqui ao Dr. Nelson Rodrigues, estimado aqui da rádio já por um certo tempo, né? E deixar o meu abraço a ele também, ao nosso coordenador, o Eduardo Espada, e a todos aqueles que fazem da política esta busca permanente do bem comum. Muito obrigado. Praticam a boa política, né? Eu digo sempre o seguinte aqui, a política é boa, a politicalha é que é danosa, né? Nós temos que aprender a diferenciar ambas. Não existe má política, existe maus políticos, e esse a gente combate pelo voto. Tá certo. Obrigado. Agora são 8h36. Quando alguém fala em empréstimo consignado, você pensa em um monte de gente